procurar a Verônica ou a Cristina, elas estão com a lista lá, a gente sempre, cada um contribui com alguma coisa, e nós temos aquele café da manhã maravilhoso aí quando acaba o culto. Amém, irmãos? Então, procura aí no final do culto a Cristina, a Verônica, para ver o que você pode trazer, né? Aquele bolo de banana, entendeu? Aquele bolo de fubá, que vocês já empimam, ó, que maravilha. Amém? É isso aí. Vamos dar continuidade aqui, eu vou terminar a carta escrita à igreja de Pérgamo, que eu comecei na semana passada aqui, mas não terminei. Eu quero só fazer novamente essa leitura dessa carta escrita, né? Quem recebe a revelação dessa carta é o apóstolo João, na ilha de Patmos, e ele escreve às 7 igrejas da Ásia daquela época, e nós vamos falar sobre Pérgamo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 2, 12, e nós vamos aqui frisar alguns pontos importantes dessa carta. Amém. Diz assim, antes de nós lermos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é o remédio que nos cura. A Tua Palavra é a vida. Tu mesmo disseste, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E que essa vida, ela possa, ó Pai, influenciar diretamente a vida de cada um de nós aqui. Que a Tua Palavra venha como um bálsamo sobre as nossas vidas, como um espelho que nos faz enxergar, ó Pai, a Tua vontade, e também faz nos enxergar quem somos, e que a Tua Palavra possa produzir esse efeito de libertação, de cura, de acréscimo de fé, de renovação, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu sempre tenho que dizer isso, porque eu amo essa palavra, e essa palavra, ela é poderosa para mudar a sua vida e a minha. Às vezes a pessoa fica querendo ver uma técnica para que a sua vida mude, vai ler livro de autoajuda, tudo bem, eu acho até que tem livro de autoajuda bom, que ajuda mesmo, né? O nome já diz, autoajuda. Dá um auxílio, te dá uma compreensão, às vezes, acerca de alguma matéria. A gente não vai jogar fora isso também, né? Tá certo, mas irmãos, o que vai mudar a nossa vida é a palavra. E o entendimento certo da palavra e a atenção certa para essa palavra é que vai trazer para a nossa vida cotidiana resultados de viver com Cristo. Por isso a importância que se dá à pregação da palavra, por isso a importância e o cuidado que eu tenho buscado em Deus, em pregar a palavra nessa igreja, em ensinar a palavra para mim, para você, para que nós possamos andar com as nossas próprias pernas. Para que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu estava explicando para essa pessoa que, uma vez estando em Cristo, uma vez sendo nova criatura, uma vez tendo aceitado a Ele naquele momento, o Espírito Santo, ele vem habitar na nossa vida, ressuscita o nosso espírito, nós passamos a ter contato com Deus, e a partir daquele momento, a autoridade que vem pelo nome de Jesus, ela já pode ser exercida pela nossa vida. E eu estava falando para essa pessoa que ele tinha autoridade dada por Deus para poder exercer na casa dele o sacerdócio, como homem. E que se alguma coisa na sua casa está acontecendo, ou alguma coisa às vezes não está indo bem, ou surge um clima que não é um bom clima dentro de casa. Já surgiu um clima que não é bom dentro da sua casa? Só na minha? Né? Um clima de briga, de confusão, de desentendimento, né? Ou tudo que o teu esposo fala, tu concorda com tudo, aleluia, está certo, está tudo certo, é isso? Não é. Nem tudo que a minha esposa fala eu concordo, e vice-versa.
Mas por que eu estou falando? Que nós temos a autoridade de, naquele momento, de dentro da nossa casa, exercer a autoridade espiritual para repreender aquele espírito, para repreender aquela confusão. Se um filho seu está doente, ou está com uma febre alta, está de madrugada, você não tem que, a primeira reação tua, não tem que ser, às vezes acontece, e você pode fazer isso, você tem liberdade de fazer isso, que você às vezes quer uma ajuda, um auxílio, você liga para um irmão, olha, ora comigo aqui, que o negócio está feio, isso aí, você liga para o outro irmão, liga para fulano, fica em intercessão aí por mim, porque mas você tem que saber que a primeira reação minha e sua é o quê? É que você, como pai, você tem autoridade para botar a mão na cabeça do seu filho e repreender aquela enfermidade, de abrir a boca dentro da tua casa e falar em nome de Jesus, que a paz de Cristo reine aqui. Eu repreendo todo espírito de contenda. Essa autoridade foi dada a todos nós. E eu estava falando para essa pessoa que ela podia fazer isso. Por que eu falei isso? É porque eu estou falando que o ensino da palavra de Deus, ele é fundamental e importante para você e eu vencermos a nossa caminhada até Jesus voltar, irmão. O irmão não está do teu lado todos os dias. O diácono não está do teu lado todo dia. O pastor não está do teu lado toda hora. Então você precisa aprender a palavra para... Agora, o Espírito Santo não se afasta de você. O Espírito Santo está, irmão, o tempo inteiro. Mesmo que pareça que você está sozinho, mas o Espírito Santo está contigo. E aí você fala com ele. Mas beleza, vamos ao que é a palavra, O que é o de hoje. Amém? É por isso que eu nunca termino o que eu começo aqui. Amém? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu falei aqui na semana passada, e eu acho que eu frisei esse ponto, que nós estamos estudando aqui, lendo sobre várias cartas que foram escritas a várias igrejas. Já falamos da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, e estamos hoje falando sobre Pérgamo, mas você vai perceber que cada igreja dessa tem algumas características. Algumas têm características similares, tanto em falhas como em atitudes positivas. E Jesus, ao escrever para a igreja, ele sempre reconhece aquilo de bom que a igreja tem. E ele sempre está vendo aquilo de bom que a igreja faz. E aqui nós podemos contextualizar essa questão da igreja, e nós podemos entender a igreja aqui objetivamente e subjetivamente. Entendemos a igreja aqui objetivamente como sendo a igreja de Cristo, o corpo inteiro de Cristo, e a igreja que é a igreja subjetiva, que é a igreja individual, que sou eu, que é você, cada um de nós. Nós somos templos vivos, nós somos o templo onde Cristo habita, somos nós, é no nosso interior. Antigamente ele habitava nas tendas, existiam as tendas e a presença de Deus estava lá, no tabernáculo, estava dentro ali do templo.
Mas o templo hoje, com a vinda de Jesus, somos nós. E o Espírito Santo, ele habita em mim, você tem que ter essa consciência que o Espírito Santo habita em você e em mim. Então nós temos que respeitar a presença dele em nossas vidas. Por que eu não vou viver uma vida de pecado? Por que eu vou dizer que eu tenho que dizer não àquilo que não é vontade de Deus? Porque eu preciso temer, ter um temor e respeitar a presença dele dentro da minha vida. Tem coisas que não cabe bem a mim e nem a você fazer. Porque você imagina, tudo que eu estou fazendo, o Espírito Santo está do meu lado. Quando eu vou visitar um irmão, quando você vai visitar, você ora por alguém, o Espírito Santo está do teu lado, está te ajudando. Quando você vem à igreja, ele está contigo. Quando você volta para casa, ele está contigo. Quando você está em casa, ele está contigo. Então, para onde eu vou? Onde estarei? Em que lugar firmarei os meus pés? Com quem estou? Onde eu frequento? Aí a pessoa fala assim, mas por que eu não posso ficar... pastor, é pecado ir para o... Irmão, a gente só tem que entender que o Espírito Santo está em nós. E se nós montarmos essa regra básica na nossa vida, é a seguinte, o Espírito Santo habita em mim. Eu vou fazer isso que está sendo proposto a mim. E ele está comigo. O Espírito Santo vai se agradar disso que eu estou fazendo? Ele vai comigo, estou indo para um lugar legal, estou fazendo algo que ele vai se agradar do que eu estou fazendo? É a primeira pergunta. Não, então não vou. Não precisa perguntar, ver se está na regra da igreja. Deixa eu ver aqui, no artigo 2, inciso 3, parágrafo 3, da regra da igreja. Não pode, rapaz. Não. Você vai perguntar ao Espírito Santo. Você vai sair de casa, como você sai todo dia, óbvio, senão você não estaria aqui. E você vai colocar a sua calça, a sua blusa, a sua roupa. Você vai, a irmã vai colocar a sua saia, vai colocar a sua blusa e ela vai para o espelho. E ela vai falar, Espírito Santo, essa roupa aqui, está tudo certo? Se o Espírito Santo falar que está tudo certo, você vem, irmão, para a igreja. Ah, pastor, nem pergunto que eu já sei a resposta. E tem gente que nem pergunta. Não quero nem saber, aleluia, aleluia. Acho que ele perguntou ao Espírito Santo, esqueci, pastor. Se possível, desligue o celular. Se não for complexo para você, irmão, você desligar, diminuir, abaixar, eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Eita, ferro. Vamos lá. Deixa eu falar o que eu me propus a falar hoje aqui. Eu não vou falar o que eu falei, não, porque senão eu não falo o que eu tenho que falar hoje. Eu disse aqui na semana passada, rapidamente, que a igreja de Pérgamo tinha uma grande crise, um grande problema estava instalado na igreja de Pérgamo. E o problema grave na igreja de Pérgamo era a imoralidade. Essa igreja ela professava o nome de Jesus, ela não negou o nome de Jesus, mas ela tolerava algumas práticas pagãs e imorais dentro da igreja. E aí, nós podemos fixar aqui num ponto e trazer essa comparação para a igreja, o que aconteceu na igreja de Pérgamo, e fazemos uma comparação com a igreja de Cristo hoje, com nós que somos a igreja. E nós precisamos entender e voltar um pouquinho a nossa atenção para algumas questões práticas que estão acontecendo dentro da igreja e no nosso meio, e que nós estamos deixando passar batido muitas vezes e não estamos atentando, que é para a questão da imoralidade infiltrada dentro da igreja. E nós precisamos tocar nesse ponto, e nós precisamos nos alertar, e precisamos nos policiar, cada um de nós, para não praticarmos as obras dos nicolaítas, vamos dizer assim, a não deixar que práticas imorais e impuras venham estar fixadas e enraizadas dentro do nosso coração, ao ponto de fazer com que um crente
frequente a casa de Deus, professe o nome de Jesus, mas tenha incutido na sua vida e na sua habitualidade práticas imorais, tais como consultas pornográficas diárias na internet, sexo antes do casamento. Ontem eu preguei numa igreja para jovens de Nova Vida, e a gente estava falando sobre essa questão, que pastor, eu falo isso de novo. Claro que eu vou falar isso de novo. Por quê? Porque parece que a igreja hoje está tolerando esse tipo de prática, e as pessoas estão achando que está tudo certo. Ah não, amém, a igreja é uma bênção, glória a Deus, ela é animada, a gente bate palma, dança para lá, para cá, oh glória. E a igreja vai tolerando atitudes e práticas erradas. Ah, pastor, mas eu não concordo. É porque eu acho que você e eu achamos, irmão, o Espírito Santo não te perguntou nem a mim. Ele falou que a gente tem que fazer assim. Ou eu concordo com essa palavra, ou ficar inventando teses, teorias, para poder justificar o meu pecado e o meu erro. Porque tem gente que quer justificar o seu pecado pela própria Bíblia. Irmãos, Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: quem não junta, espalha. Ou está em Cristo, ou está enredado e contaminado com o mundo. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Ponto. Ai, pastor, que feio falar isso, né? Assusta. Irmão, eu não estou querendo assustar ninguém. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. E o Evangelho é esse: que abandonemos as práticas pecaminosas e que vivamos uma vida santa, separada para Ele. Porque nós fomos eleitos desde a fundação do mundo e predestinados por Ele para vivermos em santidade. E não adianta achar que ser igreja só porque frequenta e não ser santo. Tem que ser. Agora, santo, irmão, esse é o negócio seguinte: santo todo mundo já é. Nós somos santos porque fomos chamados, fomos santificados por Ele. Agora, existe uma coisa que a Bíblia diz que é o chamado processo de santificação. E o processo de santificação, ele acontece de uma forma. E Jesus falou como que acontece o processo de santificação. Que não chega a ser também um processo lento não, tá, irmão? Porque o que Jesus falou? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação e o processo da santificação acontece pela palavra. É o que eu tenho falado aqui: quanto mais próximo dessa palavra, mais eu vou me parecendo com Deus e mais eu vou apresentando os frutos dessa santificação. Quanto mais longe dessa palavra, menos eu vou apresentando. Por quê? Não conhece a palavra, não sabe o que tem que ser feito. Nós precisamos escutar isso que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo, mas a igreja de hoje, para mim e para você. Porque essas advertências, elas acontecem para que nós não pequemos, irmãos. Para que nós estejamos sempre puros, irrepreensíveis diante de Deus, né? Apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo. E aí nós estamos falando de imoralidade, e imoralidade geralmente cai no corpo. É por isso que a palavra de Deus diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. E o que eu tenho feito com o meu corpo? Nós precisamos saber, nós precisamos entender que isso é um chamado de Deus para que nós possamos tomar uma postura espiritual. Se eu quero mostrar o meu corpo indevidamente, às vezes, irmãos, eu chego na igreja e eu vou falar: é nessa igreja que eu chego, porque é aqui que eu frequento. Não é? Vou falar, não, que tem igreja aí, não, nessa igreja. Que às vezes eu olho o irmão ou a irmã que entra na casa de Deus com uma roupa que eu falo: cara, não é possível que essa pessoa está escutando essa palavra.
Não, calma aí, eu não estou entendendo. A pessoa está escutando o que está escrito aqui na palavra de Deus? Não é possível. A pessoa vem para o culto, irmão, com uma saia aqui, ó, em pé. Em pé. Quando senta, bota a Bíblia, aleluia. Bota que a Bíblia é santo. Aí bota a Bíblia. Eu estava falando ontem lá para o jovem. Você ajuda o irmão, irmã. O cara fala assim, não, Senhor, eu quero santificar, Pai, minha vida está aqui, eu não vou, eu quero ir para a tua casa, eu vou para a tua casa. O cara chega na casa de Deus, Jesus. Que isso? Irmãos, nós como filhos de Deus, homem, e homem também, tá? Não pense que é só mulher, não. Que hoje o negócio é o seguinte, o fitness está aí. Irmão. Ó, aqui, ó. Tem que juntar o braço, né? O cara está malhando, está bonitão, está forte. Começa a aparecer um tríceps aqui, né? Um gomo. Sai o primeiro gomo da laranja. Aí o irmão vem, né, que vem, né? Agora, pô, ele que andava, aí ele começa com a blusa, já usava M, já, né, acho que eu vou botar um P. Aí ele veio e falou, pastor, eu gosto na hora da adoração, de levantar a mão. Aí levanta a mão, ó. Aí a blusa já está colada. Aí, ó, esse primeiro botãozinho aqui, ó, já abre. Ó, dá uma abertinha assim. Aí ele lança um cordãozinho, tá, pá, para dar um contraste. E aí ele fica, né? Aleluia. Eu não vou falar nem da foto que ele posta no Facebook, que isso, até o referir é vergonha. Selfie, sem camisa. Agora, vê se isso fica bem para um filho de Deus. Fica bem, irmão? Não é verdade? Templo do Espírito Santo. Abre a página do Facebook. Alterou sua foto de perfil. Aí tu olha para a foto de perfil. Ou eu estou quadrado, estou em outro tempo, em outro mundo, mas não é possível que isso, irmão, fica semelhante a Cristo. Então a pessoa quer ser semelhante a quem? A Cristo ou a todo mundo que faz isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque se nós queremos viver uma vida em santidade, nós temos que ter... Porque, irmão, parece que hoje testemunho, não precisa dar testemunho, não. Parece que testemunho acabou esse negócio de testemunho. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não, cara. Você é filho de Deus. Você está representando um reino nessa terra. Eu e você temos compromisso de dar testemunho desse reino. Se o nome de Jesus está na minha boca, diz a palavra, afaste-se do mal. Eu tenho compromisso de dar testemunho, sim. Você tem compromisso de dar testemunho? Você não frequenta a igreja? Não, a vida de Éden. Você canta aqui, você toca, você dança. Você dá aula no Geração Vida, você é introdutor, sim, então cuidado com o que você bota no teu Facebook, porque você está falando o que é, você está levando a identidade da igreja. Ah, pastor, mas eu não vou mudar, então larga o que você está fazendo, não precisa fazer. Assiste o culto, amém, vai para casa, volta, glória a Deus, tá bom, Deus sabe. Mas tem que, mas quero falar o que eu quero. Você fala o que você quer, depende aonde. Irmãos, o Facebook é algo altamente público.
O Facebook, Instagram, isso é público, irmão. Então, como que você vai falar alguma coisa? E eu também, porque eu também tenho que ver o que eu posto. Como que você vai falar algo que você, até é verdade, você vai expressar, se você pode escandalizar, se eu posso escandalizar, não põe, não coloca. Meninas, vê a foto que você coloca. Pô, irmão, pelo amor de Deus, eu vejo cada coisa. Meu Senhor, que o Espírito Santo mude as mentes, que Ele faça essa obra. Irmão, eu não vou nem falar o que eu vi. E a pessoa está na igreja, irmão. Aí, daqui a pouco, eu e você postamos alguma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem nada a ver com santidade. E não quer ouvir comentários e piadas sobre a tua fé. Tem que ouvir mesmo, para ver se aprende. Ah, está me julgando, irmão. Quem mandou colocar isso? Não bota. Não bota. Quer botar qualquer coisa? Está falando no nome de Jesus, está professando o nome de Jesus. Aí vai no Facebook e bota um negócio que não tem nada a ver com o reino e com Jesus e não quer que ninguém fale nada. Tem lógica isso, irmão? Estou pregando um tema bem atual, né, gente? Né? Antigamente, você vê como que as coisas vão evoluindo, né? Antigamente a pessoa pregava sobre... Nunca se pegaram sobre o Facebook. Mas, irmão, o pecado foi para o Facebook. Né? Ele vai... Mas isso, irmãos, não é para nos envergonhar, ou é para nós olharmos para essa palavra e sermos confrontados com a palavra. Isso não é regra da igreja, irmão. Eu não estou estabelecendo regra, isso aqui não é regra humana. Isso aqui é uma regra bíblica. E eu vou ler para você. Eu nem botei aqui. Deixa eu ver o que você tem. Não tem aqui. Mas está lá em Coríntios. Pega 1 Coríntios e vai ler o que é lícito, o que não é lícito. E tu vai ver. Vamos lá. O que eu quero falar aqui é o seguinte. Tem um versículo aqui... para a carta escrita para Pérgamo, que diz, sei onde tu habitas. É Jesus falando. Ele diz para a igreja, eu sei onde tu habitas. Na verdade, esse termo aqui, segundo os estudiosos ali vão dizendo, em outras cartas Jesus diz, conheço as tuas obras. E esse sei onde tu habitas, também dá uma alusão a essa questão de conheço as tuas obras. E Cristo sabia que aquela igreja ela estava estabelecida, Pérgamo estava estabelecida em meio a uma grande e forte influência de paganismo. As influências externas, porque Pérgamo, na cidade de Pérgamo, naquela ocasião, foi instituído ali o culto ao imperador, e existia templo, e o culto ao imperador é muito forte ali. Além de outros templos pagãos da mitologia grega. E a influência externa do pagão era muito grande. E Jesus conhecia aquilo. Ele sabia que aquelas influências externas poderiam afetar a fé daquela igreja. Ou ao menos, se não afetasse a fé de todo, ao menos influenciar ao ponto de se ter uma tolerância a essas práticas que nós demos alguns exemplos aqui, que são práticas indevidas, muito focadas em questões de imoralidade dentro da igreja, mas era uma igreja que não tinha largado Jesus, que não tinha deixado de professar a fé em Jesus, mas tolerava algumas coisas que não eram boas. E isso às vezes pode acontecer com a gente, nós estamos servindo a Deus, né? Jamais vamos abandonar a Deus, nós não temos nenhuma intenção de abandonar a fé em Cristo, mas vamos tolerando algumas práticas indevidas na nossa vida. E é isso que Jesus está falando comigo e contigo hoje, que nós não podemos tolerar nenhuma prática indevida ou qualquer coisa que vá de encontro
ao Evangelho e à vontade de Deus na nossa vida. A influência dos pensamentos, teorias e teses mundanas pode levar um cristão a se afastar da fé ou até mesmo perdê-la. Mas pode ser que ele não abandone a sua fé, mas a flexibilize. Quando Cristo diz que sabe onde aquela igreja habita, era a mesma coisa que ele estivesse dizendo: conheço as tuas obras, conheço o teu caráter. E nós podemos notar aqui que o local onde nós andamos, geralmente, traz uma influência para a nossa vida e reflete nas nossas ações. O local onde eu sempre estou frequentando, as pessoas com quem eu sempre converso, as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, onde eu tenho o costume de estar, querendo ou não, isso nos influencia. De qualquer forma, quanto mais eu estou em contato com pessoas que comungam da fé que eu tenho em Cristo, e que eu encontro uma pessoa, outra pessoa, e sempre nós estamos, não sempre, mas sempre sai uma oração dali, sempre sai uma discussão sobre a palavra, sempre sai falar sobre o reino, sempre sai alguma coisa sobre Cristo, sempre sai uma palavra de fé: olha, não fica assim, Deus está contigo. Sempre sai um negócio assim: eu vou orar por ti. Sempre sai esse tipo de assunto. Se eu estou sempre no meio de pessoas nesse naipe, as práticas da minha vida vão ser influenciadas positivamente para isso. Agora, se eu sempre estou no meio de pessoas fofoqueiras, de pessoas que falam mal, que criam intrigas, que não pacificam. Irmãos, deixa eu fazer abrir um parênteses aqui sobre pacificidade. Eu não sei se você já prestou atenção que numa das bem-aventuranças, dentre elas, Jesus diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Se um pacificador é chamado filho de Deus, uma pessoa que não é pacificadora é chamada filho de quem? Será que nós somos pessoas pacificadoras? Ou será que somos crentes que botam fogueira? Não, que botam lenha na fogueira. Essa tu não vai notar não, cara. É um cara que fica anotando tudo que eu falo errado aqui. Isso vai acontecer umas 15 mil vezes ainda, né? Mas tudo bem. Mas que tipo de pessoas nós somos? Porque Deus quer e a vontade dele é que sejamos pessoas pacificadoras. Então, se nós estamos no meio de pessoas pacificadoras, nós começamos a aprender a olhar um outro lado da pessoa e sempre ver um lado bom e tentar pacificar aquela situação. Não é esconder o pecado, não é dizer que ele não existe, não é falar, de repente, que aquela atitude não é uma atitude certa, mas é pacificar ao ponto de trazer um entendimento naquela situação entre pessoas. E parece que é muito mais fácil, a gente ouve alguma coisa e a gente já toma um partido. Só que você precisa aprender que toda história tem dois lados. Tudo tem dois lados, irmãos. Tem um lado A e tem um lado B. E a gente tem que aprender a ouvir as coisas e... A pessoa ouve, não ouviu o outro lado, aí aquilo que aconteceu não foi nem com ela já toma o partido, toma as dores, já está com raiva daquela pessoa, sem aquela pessoa ter feito nada com ela. Já tem uma antipatia, já não gosta de fulano, porque fez isso. Calma aí, cara, fez contigo, foi assim mesmo? Ah, não, eu já não quero ficar nem perto. Eu sei que isso não acontece aqui. Glória a Deus, né, irmão? Ninguém, isso jamais aconteceria no nosso meio. Mas a gente tem que ter cuidado, porque nós fomos chamados para ser pacificadores. E eu falei que o meio onde nós estamos nos traz influências. 1 Coríntios 15, 33, dá uma fundamentada nisso que eu estou falando.
onde o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu estou em Cristo, se eu estou andando com Cristo, mas eu estou ainda mantendo companhias pretéritas do mundo comigo, se eu estou mantendo ainda relações e laços com companhias erradas, e aqui, irmãos, olha só, deixa eu fazer dividir um negócio aqui. O mundo jaz no maligno. Uma pessoa que não conhece a Cristo, não ser pacificadora, não ter paciência, não ter domínio próprio, não apresentar fruto do Espírito, isso é normal, irmão. É comum, não tem nenhuma, oh meu Deus, isso não existe, a gente já sabe. Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja, ele está falando dessas atitudes dentro da igreja. Ele não está falando, você não pode almoçar com um amigo seu do mundo. Aleluia, a pessoa fica, não, é o mundo e a igreja. Eu não posso nem ter contato com essa pessoa, porque essa pessoa é mundana. Irmão, quando o apóstolo Paulo escreve, ele até fala assim, olha, eu não digo isso para os que são de fora, mas eu digo para aqueles que estão dentro. Aqueles que dizendo ser e dizendo professar o nome de Jesus, vivem em intrigas, vivem em fofocas, vivem a vida totalmente diferente do que é para ser, desses se afaste. O negócio é sério. Uma pessoa que não conhece a Deus, muitas vezes você vai ter a oportunidade de poder influenciar com o amor de Cristo, como? Estando junto. Se fosse assim, Jesus não orava. Senhor, tira eles do mundo agora. Aceitou Jesus? Abduzido para o céu. Não. Eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. E quantas vezes, às vezes você está acompanhando um colega de trabalho seu, que não conhece a Deus, você almoça com ele todo dia, você fala com ele, né? Quando o negócio por uma prática que é indevida, alguma coisa que não tem nada a ver, você não vai, você fica fora daquilo. Né? E esse contato que eu tenho com outras pessoas que não conhecem a Deus, e eu tenho muito. Não é o ponto de eu deixar de estar na casa de Deus para estar lá, não é o ponto de eu deixar de servir a Deus para poder, não é isso. Mas é um contato que você tem que ter, de amor, de respeito. Irmão, respeita a opinião dessa pessoa que está contigo, que não serve a Deus. Respeite essa pessoa. Não, Glaucio, seguinte, eu estou casado, mas eu tenho 3 mulheres, maluco. Está tudo certo. Respeita ele, cara. Não, pastor, mas está escrito que os adultos está certo. Eu não estou dizendo que isso daí é bom e que vai ser bom para ele e que ele tem que fazer isso. Mas, irmão, respeita isso, cada um tem o direito de escolher o que quer para si. O cara tem direito de ser homossexual. Ai, pastor, como que tu fala isso? Eu falo, porque ele tem direito. É uma escolha que ele fez. O cara falou, quer ser homossexual. Ele escolheu isso. Sim. Mas como que ele vai ser restaurado pela graça de Jesus, se hoje a igreja está massacrando esse cara? O cara não chega nem perto, o cara não quer nem saber de crente. Deus me livre. Eu já contei isso aqui. Eu tenho um amigo que mora com outro cara, amigo de escola. E algumas vezes ele mora também lá perto de casa, com outros amigos meus de 2º grau, e às vezes a gente come uma pizza à noite lá perto de casa. Eu vou. E uma vez ele falou assim, cara, eu não entendo, por que tu está aqui, cara? Pô, eu sou homossexual, tu é pastor, cara. Aí o garçom estava servindo, ele é engraçado pra caramba. Ele falou aí pro garçom, tu acredita que esse cara aqui é pastor? Falou,
e que eu sou homossexual. O cara pensou que era brincadeira. E eu fiquei assim. O cara pensou, meu Deus, mais um pastor desviado. Não era isso. E aí eu estava falando com ele, falando com o pessoal, eu falei, olha gente, é o seguinte, vocês estão confundindo tudo. Vocês não estão entendendo nada. Eu estou aqui, cara, por quê? Porque o fato de você escolher o que você escolheu, cara, isso é um problema só teu, cara, não tem nada a ver com isso. Agora, você não pode, você só não me pergunta a minha opinião, pronto. Tu já sabe qual é a minha opinião, não sabe? Então, acabou, problema. Ah, Glaucio, então acabou, cara, isso não tem nada a ver. E você vai vivendo uma vida normal, você ama esse cara, você respeita o cara. Aí uma outra vez nos encontramos, já contei isso. Sentamos lá para conversar, no meio da conversa eles param e falam assim, pô, Glaucio, na boa, pô, a gente está curioso que, pô, cara, o que tu prega lá na tua igreja? Fiquei 1 hora falando sobre o Espírito Santo, para todos eles. Me pedem oração. Estão com problema, ligam, mandam uma mensagem no Face, ora pela minha mãe, pela minha família, não sei o quê, papá, por favor, ora por mim. Falei sobre o Espírito Santo para eles. É porque para eles a igreja aqui é longe. É difícil, o cara não quer vir de lá, porque é longe. Mas eu tenho certeza que se a igreja fosse perto, com certeza, eles viriam à igreja. Que eles falam, pô, a gente quer tanto lá na tua igreja. E aí, irmãos, quando eles têm contato com a palavra, quem vai libertar eles é a palavra, porque ela é poderosa. Quem vai libertar eles é Jesus. Irmão, nós não temos poder de convencimento de nada. Nós só temos que amar. Pô, mas você não vai falar, não, cara, eu te amo, cara, tu é meu amigo. Foi o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus foi lá entre os judeus e falou assim, gente, é o seguinte, agora esse negócio aí de homossexualismo aqui em Roma está horrível. Ó o imperador. Aquele menino que serve o imperador, não sei não, hein? Não temos que fazer alguma coisa aqui. Chama lá, chama o fariseu, chama o saduceu, chama todo mundo aí, esse pessoal todo aí, vamos montar um partido. Vamos ver se a gente muda esse negócio em Roma aqui, né? Vamos decretar uma lei. Alguém leu isso daí na Bíblia? Não leu, porque não tem. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, Jesus ia para o barco, ia para a praia, e ele começava a falar, o reino de Deus é semelhante, ele falava. E ele falava, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou a fonte de água viva. A mulher estava para ser apedrejada, ele fala, então, taca a primeira pedra. Eu não te condeno, eu te perdoo, vem. Pô, mas você não vai me condenar, mas você não vai tacar pedra em mim, mas está todo mundo falando, não, eu não. Eu não te condeno. Olha só, você vai, isso que você está fazendo é pecado. Com isso aí, você não vai entrar no meu reino. Então, o que tu faz? Você levanta, restaura, eu te restauro, mas você não peca mais. Porque a restauração daquela mulher foi não ter morrido. Você já fez essa comparação? Jesus restaura aquela mulher na hora que os acusadores vão embora, porque ali a sentença de morte dela já estava decretada, como a minha e a sua estava decretada pelo pecado. A nossa sentença de morte estava decretada. Jesus veio e Ele nos livrou da morte. E Ele faz um paralelo, livrando aquela mulher da morte. E quando ela levanta, Ele fala, não peque mais, não adultere mais, viva uma nova vida, que agora no meu reino você já faz parte. Aleluia. Foi o que Ele fez. E é isso que Cristo quer fazer na vida do mundo. Só que a igreja tem que entender que a igreja tem que ser igreja igual a Cristo. Não tem que ser igreja... Porque, irmão, me desculpa, essa igreja que está na televisão não me representa. Não me representa. Acabou. Pode estar abrindo a Bíblia, falando, mas, irmão, mas a atitude só é vergonha. É tudo pelo dinheiro. Dá o teu aluguel esse mês, que Deus está querendo o teu aluguel. Quem que falou que Deus está querendo o teu aluguel? Compra a Bíblia de R$1.000. A Bíblia abençoada. Essa aqui, irmão, ó.
Essa está escrita de um jeito, cara, igualzinha essa que está baixa na internet, é igualzinha. Eu não sei nem quem é, mas eu ouvi falar, porque eu não vejo uma Bíblia de R$1.000, é isso? R$800, R$700? Teve um desconto aí? Se comprar agora é 800. Irmãos, quando eu falo isso, entenda bem, quando eu falo isso, eu me coloco na minha posição de homem. Eu não sou infalível. Eu posso amanhã cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Eu posso falar isso hoje e amanhã cometer o mesmo pecado. Mas uma coisa eu falo de coração para vocês, eu oro todo dia, pedindo ao Espírito Santo que guarde o meu coração. Que me livre desse mal. Que me dê graça. Né? Porque eu também não estou falando como dono da verdade, porque eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Jesus. Eu respeito, apesar de tudo, respeito cada um desses homens como pessoa. Né? E quem sou eu para julgá-los? Quem é tu para julgar o teu irmão? Mas eu estou falando sobre princípios que vão de encontro à Bíblia, que eu não consigo ver uma semelhança. É só isso. Né? Então a gente tem que ter um cuidado e pedir para que nós sejamos conduzidos para viver um evangelho genuíno, que é o evangelho da santidade, que é o evangelho da separação, sim, que é o evangelho de dizer não ao pecado, que é o evangelho de muitas vezes ser até bobo, ser careta, ser meio que fora da... Pô, todo mundo fala, mas é isso mesmo. Não é para ser um cara mocorongo, né, um alienado da vida, uma pessoa... Não, nós estudamos, e é bom que os crentes estudem, tá? É bom que se você tiver oportunidade que você estude, invista no seu filho, pague a ele a melhor escola, que ele tenha uma boa profissão, que ele seja uma pessoa respeitada profissionalmente, seja no que for, se for um negócio que você abrir, faça bem, seja um bom empresário, seja um bom funcionário, seja um psicólogo, seja um professor, seja um enfermeiro, seja uma enfermeira, seja um advogado, seja um médico, seja um engenheiro, mas seja um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor. Conheça a palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? E vamos ser pessoas que refletem o aroma de Cristo, que as pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua vida e não vão poder nem abrir a boca. Eu não vou falar assim, mas esse cara está falando, esse cara aí não estudou. Está falando porque é um alienado. Você está falando, você está professando sua fé em Jesus porque te enganaram, você é um alienado, você não estudou, não se preparou, coitadinho de você. Não. Deus, irmãos, por mais que às vezes você mas não estudei, eu não tô, você que está mais novo, né, tem essa oportunidade, às vezes a gente já passou do tempo, fala, meu Deus, mas eu não estudei, irmão. Se não estudou, estuda agora. Estuda a Bíblia. Tu aposentado, faz alguma coisa nova. Aposentou para o governo, mas para a vida tu está ativo, irmão. Abre um negócio. Produz. Está fazendo nada em casa? Começa a ler a Bíblia. Estuda uma matéria, faz alguma coisa, faz um curso de inglês. Pastor, não tem cabeça? Tem cabeça para isso, por que não tem? Vai ser uma pessoa esclarecida, sim. Vai conhecer o que vier às tuas mãos, conheça. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece, quanto mais eu conheço, quanto mais preparado, mais as pessoas te ouvem. E elas vão olhando para a tua vida, vão olhando para a sua vida e vão vendo, meu Deus, mas rapaz, tem resultado nessa vida. E elas vão falar o quê? Tua família está abençoada. Não é perfeita, mas é claro e evidente a bênção de Deus na sua casa. Né? Seus filhos aí servindo a Deus, estudando.
tudo certo, tudo caminhando na sua vida. No momento de dor, de problema, você enfrenta, você fica triste, mas você está sempre com uma palavra positiva dizendo, não, o Senhor está comigo. Isso é, irmão, testemunho maior que esse não tem. E é isso que Deus quer da sua igreja. Né? Irmãos, é possível, vou te falar, é possível verificar na nossa vida, na vida de um homem, de uma mulher, o caráter de Cristo ou não. É possível. A gente consegue verificar. Se a gente vai andando com uma pessoa algum tempo, você vê, a gente consegue perceber um caráter ou não de Cristo. No trato, aquela pessoa que você nunca viu abrindo a boca para falar mal de ninguém. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que nunca abriram a boca para falar mal de ninguém, de nada. Não sei. Até sabe, mas guarda o coração. Fica na sua, ora, deixa passar. Isso é um testemunho de caráter de Cristo. São pequenas coisas que nós vamos ver, né? A forma de portar, o compromisso que a pessoa tem. Isso revela o caráter de Cristo, compromisso. Seriedade na casa de Deus, na obra de Deus, faz com seriedade. Não faz de qualquer jeito.